Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje começamos uma série especial sobre o livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, o último livro do Novo Testamento. Nesta série, vamos explorar os mistérios, as visões e os significados por trás deste texto fascinante e enigmático. Vamos começar com uma visão geral do Apocalipse, seu autor, e a estrutura do livro. O Apocalipse é tradicionalmente atribuído ao apóstolo João, que o teria escrito durante seu exílio na ilha de Patmos, no final do primeiro século. João é também o autor do Evangelho de João e das 3 epístolas de João. O Apocalipse foi escrito em um período de perseguição aos cristãos, oferecendo esperança e consolo através de visões do triunfo final de Deus sobre o mal. João era um dos amigos mais próximos de Jesus e seguia os ensinamentos dele. Depois que Jesus voltou para o céu, João continuou falando às pessoas sobre o amor de Jesus e suas mensagens de esperança. Ele acabou sendo perseguido por sua fé em Jesus Cristo e, com isso, foi enviado para a ilha de Patmos. Naquela época, o Império Romano, liderado pelo imperador Domiciano, não gostava que os cristãos falassem sobre Jesus e seus ensinamentos. Domiciano queria que todos adorassem apenas os deuses romanos e o próprio imperador como um deus. Como João continuava pregando sobre Jesus, ele foi considerado uma ameaça para a ordem pública. Para impedir João de continuar falando sobre Jesus, Domiciano mandou que ele fosse exilado para a ilha de Patmos. Exilar alguém é como mandá-lo para um lugar longe, onde ele não pode falar com muitas pessoas. Patmos era uma ilha pequena e rochosa no mar Egeu, onde havia poucas pessoas e muito isolamento. Em termos modernos, pense em João sendo mandado para uma ilha deserta, como aquelas que vemos em filmes. Lá, ele não teria muita gente para ouvir suas pregações, e assim, o imperador achava que ele não causaria mais problemas. Mas, mesmo estando em Patmos, João teve visões importantes que ele escreveu no livro do Apocalipse, mostrando que, mesmo longe de tudo, ele ainda podia compartilhar mensagens importantes de esperança e fé. Um dia, enquanto estava na ilha de Patmos, João teve uma visão incrível. Nesta visão, Jesus apareceu para João e mostrou-lhe muitas coisas incríveis sobre o futuro. Jesus pediu para João escrever tudo o que ele via e ouvia, para que pudesse compartilhar com outras pessoas. João começou a escrever tudo o que viu na sua visão. Esse livro se chama Apocalipse, que significa revelação, porque Jesus estava revelando a João o que iria acontecer no futuro. Jesus pediu que João escrevesse cartas para 7 igrejas em diferentes cidades. Essas igrejas estavam em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em cada carta, Jesus elogiava o que cada igreja estava fazendo de bom, mas também apontava coisas que elas precisavam melhorar. Ele queria que essas igrejas soubessem que ele estava cuidando delas e que elas deviam permanecer fiéis. Depois, João viu uma visão maravilhosa de um trono no céu. Deus estava sentado no trono, rodeado por um arco-íris brilhante. Havia também 24 anciãos em tronos ao redor e 4 seres vivos que cantavam louvores a Deus o tempo todo. Essa visão mostrou a majestade e a glória de Deus. João viu um livro selado com 7 selos na mão de Deus. Ninguém podia abrir o livro, exceto um cordeiro, que representa Jesus. Cada vez que o cordeiro abria um selo, algo importante acontecia. Primeiro selo. Um cavaleiro em um cavalo branco apareceu, representando a conquista. Segundo selo. Um cavaleiro em um cavalo vermelho apareceu trazendo guerra. Terceiro selo. Um cavaleiro em um cavalo preto apareceu trazendo fome. Quarto selo.
Um cavaleiro em um cavalo pálido apareceu, trazendo morte. Quinto selo. João viu almas de pessoas que tinham sido mortas por causa da sua fé, pedindo justiça. Sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou preto, a lua ficou vermelha e as estrelas caíram do céu. Sétimo selo. Quando o último selo foi aberto, houve silêncio no céu por meia hora, seguido pelo início das trombetas. Depois que o sétimo selo foi aberto, 7 anjos tocaram 7 trombetas. Cada trombeta trouxe um desastre diferente. Primeira trombeta. Granizo e fogo misturados com sangue caíram na terra, queimando plantas e árvores. Segunda trombeta. Uma grande montanha em chamas foi jogada no mar, tornando a água venenosa e matando muitos peixes. Terceira trombeta. Uma estrela chamada Absinto caiu do céu, tornando muitos rios e fontes amargos. Quarta trombeta. 1/3 do sol, da lua e das estrelas se escureceu, causando escuridão parcial. Quinta trombeta. Gafanhotos terríveis saíram de um poço sem fundo, atormentando as pessoas que não tinham o selo de Deus. Sexta trombeta. Um exército gigantesco de cavaleiros trouxe morte a 1/3 da humanidade. Sétima trombeta. Houve vozes no céu proclamando que o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. Finalmente, 7 anjos derramaram 7 taças cheias da ira de Deus sobre a terra. Cada taça trouxe um desastre diferente. Primeira taça. Feridas dolorosas apareceram nas pessoas que tinham a marca da besta. Segunda taça. O mar virou sangue, e todos os seres vivos no mar morreram. Terceira taça. Os rios e fontes viraram sangue. Quarta taça. O sol queimou as pessoas com seu calor intenso. Quinta taça. O reino da besta ficou em completa escuridão. Sexta taça. O grande rio Eufrates secou, preparando o caminho para reis do leste. Sétima taça. Houve um grande terremoto e granizo pesado, destruindo cidades e ilhas. A Nova Jerusalém. No final, João viu uma nova visão maravilhosa. Ele viu uma cidade linda chamada Nova Jerusalém descendo do céu. Essa cidade é onde Deus vai morar com seu povo para sempre. Não haverá mais tristeza, dor ou morte. Deus enxugará todas as lágrimas e fará novas todas as coisas. Essas visões que João teve no Apocalipse mostram muitas coisas que vão acontecer no futuro. Elas nos lembram que, mesmo quando as coisas parecem difíceis, Deus está no controle e, no final, o bem vencerá o mal. João escreveu tudo isso para dar esperança e encorajar as pessoas a permanecerem fiéis a Deus. O livro do Apocalipse é composto de visões e profecias reveladas a João. Ele começa com cartas às 7 igrejas da Ásia Menor e continua com uma série de visões que incluem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Cada uma dessas séries representa diferentes aspectos do julgamento e da redenção divinos. Até hoje, as pessoas têm diferentes ideias sobre o que o Apocalipse realmente significa. Algumas acham que ele fala sobre coisas que aconteceriam logo depois que João escreveu. Outras acreditam que ele fala sobre eventos que ainda vão acontecer no futuro. E tem gente que acha que ele mistura um pouco dos dois. Tem quem diga que, na verdade, o Apocalipse é um guia para o fim dos tempos. Muitas pessoas acreditam que o Apocalipse é um guia profético que descreve eventos que ainda vão acontecer no futuro. Elas pensam que as visões de João são uma espécie de roteiro para o fim dos tempos, incluindo desastres naturais, guerras e a batalha final entre o bem e o mal. Alguns interpretam as 7 trombetas e as 7 taças
como eventos específicos, como terremotos, pragas e outros desastres globais. Acredita-se que a marca da besta poderia ser um símbolo de um sistema de controle global. A Batalha de Armagedon é vista como uma guerra final entre as forças do bem, lideradas por Jesus, e as forças do mal. Assim como tem quem acredite que, na verdade, o Apocalipse é simbólico e representa conflitos espirituais. Usando símbolos e metáforas para descrever lutas espirituais e morais que acontecem continuamente ao longo da história, em vez de eventos literais do futuro. As bestas e dragões poderiam representar sistemas opressivos e injustos ao longo da história. A Nova Jerusalém simboliza a promessa de um mundo novo e justo que Deus trará para seu povo fiel. As cartas às 7 igrejas são vistas como conselhos espirituais que são relevantes para todas as igrejas em todas as épocas. Ainda há uma outra teoria de que o Apocalipse é uma crítica ao Império Romano. Alguns estudiosos acreditam que o Apocalipse foi escrito para criticar o Império Romano e encorajar os cristãos a permanecerem fiéis apesar das perseguições. A Babilônia, mencionada no Apocalipse, é muitas vezes vista como um símbolo de Roma, com sua riqueza e opressão. As visões de julgamento e destruição poderiam ser mensagens de esperança para os cristãos, prometendo que a injustiça e a opressão do Império Romano seriam derrotadas por Deus. Independentemente de como o Apocalipse é interpretado, ele continua a ter uma relevância significativa para muitas pessoas. O Apocalipse oferece uma mensagem de esperança e encorajamento para aqueles que enfrentam dificuldades e perseguições, lembrando-os de que Deus está no controle e que o bem triunfará sobre o mal. As visões de julgamento e redenção nos desafiam a refletir sobre questões de justiça, moralidade e como vivemos nossas vidas. A promessa de um novo céu e uma nova terra inspira muitas pessoas a trabalhar por um mundo melhor e mais justo. Concluindo, o Apocalipse é um livro cheio de mistérios e significados profundos. Suas visões e símbolos têm inspirado muitas interpretações ao longo dos séculos, desde previsões literais do futuro até metáforas espirituais e críticas sociais. Embora ninguém possa afirmar com certeza o que todas as visões significam, o Apocalipse continua a ser uma fonte rica de esperança, inspiração e desafio para os cristãos de todas as épocas. E como todas as interpretações são teorias e suposições, o mais importante é a mensagem central de esperança e fé em Deus. E você? O que acredita sobre o Apocalipse? Será um futuro inevitável para a humanidade? Ou uma mensagem de esperança e encorajamento? Deixe suas opiniões e reflexões nos comentários abaixo. Queremos ouvir o que você pensa. Obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe por cada segundo que você dedicou a este vídeo. Nos vemos na próxima vez. Amém.